Boa noite, igreja. Acho que os irmãos estão abatidos, tem muitos flamenguistas no nosso meio. Esse boa noite veio fraco. Enfim, vamos nem entrar nesse assunto para a gente não se aborrecer, né? Deixa esse negócio quieto aí. Antes de entrar na mensagem de hoje, irmãos, só dar um aviso que a Michelle, o pessoal pediu para eu reforçar sobre a doação da sobrecoxa. É sobrecoxa sem dorso, não é sem osso. Sem osso é o filé de coxa e sobrecoxa. É sem dorso, é aquele ossinho que tem ali no final. Se você chegar no mercado e perguntar, eles vão te informar qual é. Se por um acaso você já comprou, teve uma irmã que me parou no domingo da ceia, mas eu já comprei não sei quantos quilos com dorso. Traz então que a gente vai trabalhar, mas se você puder, facilita o nosso trabalho. Então, sem dorso, ok? Então é isso, vamos lá. Hoje a gente vai terminar o capítulo 15 de Atos. Nós estamos há 3 semanas, nessa terceira semana que a gente está nesse texto, hoje a gente termina. A minha vontade nessa noite era pregar uma outra palavra, né? Que o choro dura alguns pênaltis, mas a alegria vem pela manhã. Mas vamos ter que terminar Atos, não tem muito jeito. Então é isso. Então, rapidinho lembrando o que a gente já passou. Na primeira semana, a gente começa esse capítulo, a gente vê que o capítulo 15 é um capítulo que começa com um conflito, uma divergência teológica. Então, nessa 2 quartas-feiras atrás, eu passei bastante tempo falando sobre esse conflito, que era um conflito doutrinário de judeus querendo impor a lei judaica aos gentios. Então, eles estavam se convertendo, desceram alguns irmãos da igreja lá da Judéia, chegam na Antioquia e falam, vocês têm que se circuncidar, têm que seguir as leis. Então, alguns judeus querendo impor a lei, e a gente nessa semana falou bastante sobre a forma como a igreja lida com conflitos, que a igreja não foge de conflitos. Paulo e Barnabé se posicionam, eles decidem ir para a igreja de Jerusalém, há também um posicionamento. Então, uma igreja saudável é uma igreja que não foge dos conflitos. Às vezes a gente é tentado a fingir que não existem conflitos, empurrar para debaixo do tapete, mas esse texto mostra para a gente que a igreja vai de frente com os conflitos e resolve a partir da orientação do Espírito Santo. Na semana passada, eu falei bastante sobre o modelo de liderança e decisão. Então, a gente foi aprofundando, olhando assim, cada etapa daquele modelo de liderança, né? Porque a partir do momento em que essa crise doutrinária, que é também uma crise institucional, por que eu digo isso? Porque essa igreja estava se formando. Então, eles ainda estavam descobrindo o que era ser igreja, eles ainda estavam descobrindo, como judeus, a maioria da igreja era de judeus, o que fazia sentido manter e o que eles poderiam deixar de cumprir, uma vez que tinham se convertido a Jesus. E isso, na medida em que se estabelece esse conflito, isso vai para os líderes da igreja, se estabelece uma crise ali institucional. E aí? Quem decide? Quem dá a palavra? Então, na semana passada, eu falei bastante sobre um modelo de liderança, de uma igreja que é plural, de uma igreja que decide como corpo. Então, se você não assistiu, fica aí o meu convite, sou suspeito a falar, mas fica aí o meu convite para você assistir. Inclusive, eu fiz algumas analogias, alguns ensinamentos para o próprio processo de sucessão que a gente está. Então, se você não assistiu, assista. Se fizer sentido, compartilha com outros irmãos da igreja. Eu acho que foi um tempo bem interessante da gente crescer e aprender. E hoje a gente chega nos impactos dessa decisão. Então surge um conflito, a igreja trabalha em cima daquele conflito, existe um modelo de liderança e um processo como esse conflito ele é resolvido, e hoje a gente começa a ver os impactos disso. E eu quero te pedir para abrir a tua Bíblia aí em Atos 15, no versículo 22. A partir daí que a gente vai hoje. Então vamos lá. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos, presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Então, o que acontece? Depois de todo aquele processo de liderança, de decisão que a gente conversou na semana passada, disso sai uma carta que comunica a decisão da igreja.
Então ela envia uma carta e envia também 2 testemunhas. Era um costume judeu de, em casos assim onde havia divergência, enviar 2 testemunhas. Então eles enviam aí Judas e Silas como essas 2 testemunhas para comunicar, não apenas entregar a carta, mas levar também esse testemunho. Ó, a gente estava lá, além de Paulo e Barnabé, para que não se diga assim, poxa, Paulo e Barnabé foram lá, voltaram e estão dizendo o que eles acharam. Não, tem uma carta, tem 2 testemunhas. Então a gente vê um processo de comunicação feito com clareza. Isso é muito importante quando a gente pensa na igreja, porque a gente tem esse desafio de comunicar as coisas, as decisões, os ensinamentos com clareza. Tratar as coisas com clareza, comunicar com clareza é também algo muito espiritual, porque às vezes são ruídos de comunicação, são ruídos de entendimento que geram muita parte dos nossos problemas. Às vezes alguém fala uma coisa, alguém fala A, o outro entende B, não tem nada que diga quem disse A, quem disse B, e aí a gente gera um problema, e quando vai puxar a história, não era nem A nem B, era C. Então, clareza de comunicação é extremamente importante, importante na igreja, e os líderes da igreja fazem isso. Eles enviam a carta, enviam testemunhas, e isso, irmãos, pode parecer algo simples, enviar uma carta, testemunhas, mas aqui a gente está falando de unidade da igreja. Lembrem o que a gente falou na semana passada e na anterior, que aqui o que estava em xeque, além da questão doutrinária sobre a graça e relacionada à lei, era uma questão de unidade, porque você tinha de um lado judeus, que achavam que tinham que cumprir todas as leis que queriam impor aos gentios, e os gentios que não queriam se tornar judeus. Então, no fundo, existe uma questão de unidade da igreja que está posta. E essa carta e a forma como isso é comunicado preserva essa unidade. Então, essa carta ela traz transparência, porque os apóstolos comunicam, a gente vai ver isso logo em seguida, então comunicam isso com transparência, mas também com sensibilidade, com amor nas palavras. Então, quando a gente fala de comunicação na igreja, a gente fala de transparência com amor, de falar as verdades com amor. E é importante que a gente esteja num ambiente onde haja transparência, onde haja comunicação, onde haja clareza, onde as pessoas não tenham dúvidas. O que se pensa a respeito disso? A gente olhou nesse texto, viu uma discordância, mas certamente se a gente começar a perguntar aqui, um irmão vai pensar uma coisa sobre uma questão e o outro vai pensar outra coisa sobre a mesma questão. E um dos papéis da liderança, na medida em que isso, enquanto isso está na cabeça de cada um, ok. Na medida em que isso começa a estabelecer um conflito de unidade, isso vai para a liderança. E é papel da liderança decidir a partir da direção do Espírito e comunicar isso com clareza. E é isso que a gente vê nesse texto. Aí, avançando para o versículo 24, eles falam assim, ó: soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Então, essa carta, eles deixam claro que aquelas pessoas saíram, embora saindo da igreja de Jerusalém, saíram sem autorização. Então, em tese, eles chegam diante dos gentios como quem está falando em nome da igreja. Como quem está falando, ó, nós somos da igreja de Jerusalém e viemos aqui dizer que vocês não vão ser salvos. E os discípulos, apóstolos, os presbíteros da igreja, deixam claro que eles saíram sem autorização. Irmãos, isso me fez pensar sobre esse desafio que é essa igreja, né? E que muitas vezes pessoas chegam falando coisas como que se fosse em nome de alguém. Ó, você sabia que o fulano falou isso? Ó, eu ouvi, a pessoa imagina que está, por exemplo, o líder de um ministério conversando com alguém sobre um caso específico, com todo um contexto. Aí eu chego no meio da história e pego um finalzinho. E daquilo eu transformo num veredito, numa fala, e chego para outro e falo, ó, bem, eu ouvi o líder do ministério falando isso. E aí isso começa a gerar um conflito. Irmão, isso acontece o tempo todo. Pessoas que ouvem metade de uma história e levam dizendo que ouviram de um líder, que ouviram de uma história, ouviu falar, viu numa situação, alguém comentou. Por isso é tão importante que eles tragam eles já praticamente começam a carta dizendo isso, ó, esse pessoal que foi aí não foi em nosso nome. E muitas vezes a gente, na igreja, recebe essas informações, poxa, fiquei sabendo que o líder falou isso. E você não vai no líder, irmão.
você já começa a criar um monte de teoria, você já fala que vai se afastar, você já sai da igreja, você já espalha para mais 10 irmãos. Então é importante ter sabedoria nesse processo e se há alguma dúvida a respeito de alguma coisa, irmão, pergunte ao seu líder. Há alguma dúvida relacionada à igreja? Pergunte à liderança da igreja. Não deixe que sementes de dúvida, coisas ditas assim, meias palavras, se tornem problemas entre nós. É muito comum, gente, é muito comum. A gente, assim, quando está na liderança, é muito comum, mais comum do que a gente gostaria, lidar com isso. Aí chega ao nosso ouvido, poxa, fulano está muito triste com você ou com a igreja. Poxa, mas fulano? Aí você, fulano, vem conversar. Aí a pessoa já não quer vir, já... Aí você começa a puxar a história. Não, porque eu estava passando na esquina da rua da irmã fulana, de bicicleta, a 30 por hora, e ouvi ela falando essa frase. E aí outra irmã, quando eu comentei, falou... E aí, meu irmão, isso vai virando uma bola de neve, isso vai virando um problema, e a gente chega aqui, um atravessado com o outro, e na hora da ceia não quer trocar ceia. Irmãos, se há dúvida, pergunte ao líder. Poxa, me falaram que a igreja está fazendo isso. Pergunte ao líder. Fiquei sabendo que tal coisa está acontecendo. Pergunte a quem está na liderança. Irmão, coisa que o diabo mais gosta é de semear contenda. E às vezes começa na nossa falta de sabedoria, de ouvir meias verdades, meias palavras, metade de frase e sair espalhando para as pessoas. Que isso não aconteça no nosso meio, amém? Que o inimigo não ache essa brecha, da gente ouvir metade de coisa e sair falando. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, vá lá e pergunta quem falou. Principalmente se alguém assim, ó, fulano me falou que fulano disse, já tem muito fulano no meio, irmão. Vai lá na pessoa, meu amigo, me falaram isso aqui a respeito que você disse isso de mim. E na maioria das vezes você vai descobrir que aquilo nunca aconteceu. Então, cuidado com isso. Não empreste o teu ouvido para o inimigo. Muito menos a tua boca para continuar repetindo aquilo que você nem sabe que é verdade. Vá em quem você precisa saber, tira a tua dúvida e a partir daí você toma o teu discernimento, toma a tua decisão. Amém? Seguindo mais um pouquinho, vamos aí no verso 31, que fala o seguinte, quando a igreja lê, né, e quando a leram, né, quando a igreja lê essa carta, eles alegraram-se pela exortação. Então, essa é uma carta que traz uma exortação. Ó, cumpram pelo menos isso, isso e isso. Então tem uma exortação, mas o resultado é uma alegria, porque imagina, irmão, eles estão lá, Paulo e Barnabé estão pregando, conversões, eles estão felizes com Deus, felizes com Jesus, chega alguém do nada, mas que vem da igreja de Jerusalém e dá uma informação, Paulo e Barnabé batem de frente e vão para a igreja. Eu imagino que esses irmãos estão aqui orando. O que será que vai acontecer? Será que a gente vai ter que circuncidar? Será que... E aí tem uma... mas se tiver que circuncidar, eu não vou ficar. Então, isso gera uma tensão no meio da igreja, e quando há uma decisão tomada pelo Espírito Santo, comunicada com clareza, o que essa decisão traz é alívio, é alegria. Então, essa carta, esse comunicado, essa decisão dos líderes da igreja, trazem alívio, essa tensão ela é dissipada no meio da igreja. E essa é a importância de comunicação, enfim, da gente ter sabedoria de como lidar as coisas. E aí a gente aprende que decisões que são guiadas pelo Espírito, como essa foi, mesmo no meio de um conflito, elas produzem edificação, elas produzem alívio, elas produzem crescimento no meio da igreja, como a gente vai ver. Então, a gente como igreja não deve fugir dos conflitos, mas a gente deve resolver os conflitos de forma espiritual, porque isso torna a gente um lugar de crescimento. Então, aquilo que às vezes começa como um desentendimento no meio da igreja, como uma crise, uma tensão, se é bem conduzido a partir da direção do Espírito Santo, gera vida, gera alegria, gera expansão. Aquilo que era dúvida se torna decisão, se torna alinhamento. É extremamente importante que a gente viva isso e que também a gente viva na igreja um espaço saudável para questionar. Um espaço saudável para divergir. Né? Se a gente está numa igreja onde não há espaço para questionar, provavelmente não é um ambiente muito saudável.
Então, ter esse espaço onde os conflitos acontecem, eles são levados para a liderança, e a liderança sem milindres conduz aquilo e dá um direcionamento, é extremamente importante. Então, num ambiente de igreja saudável, é preciso haver espaço para discordar, é preciso saber decidir, como o texto mostra, é preciso saber comunicar, mas também é preciso saber se submeter. Porque, provavelmente, como eu falei na semana passada, você teve gente chateada dos dois lados. Então, os judeus que queriam impor toda a lei, quando eles falam lá de 3 leis no final, alguns devem ter ficado assim, poxa, mas só isso? Pô, de 613 só ficaram com essas 3? Aí é evangelho Nutella. Aí é... E provavelmente alguns dos gentios que não tinham lei falaram, caramba, vieram impor isso aí para a gente. Mas no final das contas, irmão, todo mundo teve que se submeter à orientação da liderança dada pelo Espírito Santo. Então é importante poder discordar, é importante diálogo, mas é importante também saber se submeter. E essa igreja vai nos ensinando sobre esse processo. Vamos aí para o 32. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, né, esses que foram como testemunhas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, aquilo que inicialmente era uma divergência, na verdade, se torna um reforço de Deus para aquela igreja, porque se antes tinha Paulo e Barnabé, agora você tem Judas e Silas também, profetizando, confirmando os irmãos, exortando. Então, na medida em que a gente, irmãos, vai trazendo os nossos problemas, as nossas discordâncias, vai colocando aos pés do Senhor, Deus vai trazendo soluções que muitas vezes nos surpreendem. Às vezes a gente lida com questões que, ao nosso olhar humano, parece um grande problema. Mas quando a gente vai para o joelho, quando a gente vai para a oração, quando a gente busca a orientação de Deus, cara, Deus faz uns movimentos assim que a gente nem imagina, e acontece, e aquilo que poderia ser algo contra a igreja, na verdade expande a igreja, se a gente se submete ao Espírito Santo de Deus. Seguindo a história, a igreja despede Judas e Silas. Silas decide ficar. E aí a gente chega num ponto muito importante, né? Talvez essa mesma dúvida que havia na igreja de Antioquia, talvez houvesse em outras igrejas. Então, o que Paulo fala aí no versículo 36? Eles ficam lá, eles ficam pregando, no versículo 36 diz o seguinte: e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estamos. Então, o que é isso? Paulo, ele não é apenas alguém preocupado em pregar, em gerar conversões, mas ele é também alguém preocupado com consolidação, com discipulado, com fortalecimento. E eu acredito que até com posse dessa carta, ele pode voltar nesses lugares, está vendo, irmãos? Aqui agora a gente tem uma decisão aqui dos líderes da igreja. É isso que vocês precisam seguir. Aconteceu isso lá na Antioquia, a gente foi lá. Então, ele quer fazer um trabalho de discipulado, de consolidação, de uma ação missionária contínua. Então, é importante a gente entender que a igreja é um espaço de discipulado. Uma igreja saudável não é uma igreja que se preocupa apenas com a missão, no sentido de alcançar novas pessoas, mas se preocupa também com consolidar essas pessoas, com discipular essas pessoas, com formar o caráter de Cristo nessas pessoas, com gerar crescimento espiritual nessas pessoas. E esse é um dos desafios como igreja, da gente equilibrar essas demandas. Porque, irmãos, existe muita demanda fora, por assim dizer. Existe muito... O mundo está sedento, seja por ações sociais, como essa que a gente faz no fim de ano, seja por um processo de evangelístico mais clássico, de proclamação, de pregar o amor de Jesus. Mas a gente não pode fazer essas coisas. Paulo ele tem um cuidado de não falar assim, o Barnabé, a gente já passou por essas cidades, vamos procurar novas cidades. Ou seja, vamos ficar abrindo campos novos o tempo todo, mas ele tem um cuidado de voltar àquelas cidades para consolidar, para discipular. E a gente precisa ter esse equilíbrio como igreja daquilo que é importante, de abrir novas frentes, de cuidar de mais pessoas, de ampliar a nossa atuação, sem esquecer das pessoas que já estão com a gente. Então, a gente tem o desafio de servir
alcançar pessoas sem esquecer dos irmãos que estão do nosso lado, das pessoas que já se converteram, das pessoas que já caminham conosco. A gente precisa saber equilibrar isso de acordo com a direção de Deus. E nesse ponto a gente encontra um outro conflito. Esse capítulo 15 é cheio de conflitos e tensões e traz para a gente muitos ensinamentos, que a gente vê aí no versículo 37. Então Paulo fala, vamos voltar. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou. Deixa eu te explicar um pouco mais. Esse João Marcos, segundo alguns historiadores, era primo de Barnabé, era um parente de Barnabé. E na primeira viagem missionária, Barnabé já levou ele. A gente vê isso aí em Atos, no capítulo 13, versículo 13. Ele já leva, e aí eles encontram um ambiente com alguns desafios e tal, e na hora que o bicho pega, o que o João Marcos faz? Está aí no versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então eles estão no meio de uma missão. João Marcos ali, de repente, vendo a dificuldade, eles seguem para o outro lado. João Marcos, valeu galera, vou voltar. E deixa eles. Ok, a missão seguiu. E aí, nesse momento, quando Paulo fala de voltar, Barnabé fala, vamos levar ele de novo. E olha o que o texto diz. Aí, no 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então, irmãos, isso é um ponto muito interessante, assim, muito bonito do texto bíblico. É que a Bíblia não esconde os B.O.s. A Bíblia, irmãos, não é um conto de fadas, onde sempre há um final feliz. Teve uma treta e a Bíblia deixa claro que eles não se entenderam. Eles se separaram. Não fantasiou, não rolou. Então, o texto mostra para a gente que houve um conflito relacional sério. E aí a gente tem dois lados, de certa forma, né? Barnabé, que olha para João Marcos e pensa, poxa, é um garoto, vamos dar mais uma chance. Ele vacilou da outra vez, mas vamos tentar mais um pouco, vamos dar mais uma chance a João Marcos. E Paulo que não queria, talvez com receio de atrapalhar a missão, poxa, a gente vai levar esse cara aqui no meio do caminho e vai abandonar a gente de novo? Ou então, irmãos, porque como ser humano, ficou ali uma chateação no coração. Pô, esse cara já vacilou com a gente da outra vez, não quero, meu irmão. Esse cara é vacilão, não quero esse cara com a gente. E aí é bonito, como eu falei, de ver que a Bíblia não esconde isso, e ela mostra que dois grandes homens de Deus se separaram. Não houve um entendimento. Seria muito bonito se o texto dissesse, e nesse momento eles ajoelharam, veio uma pomba, ou qualquer coisa do tipo, e eles chegaram no entendimento e foram os dois para o mesmo lado. Mas o texto não mostra isso para a gente. Mostra que dois grandes homens de Deus não chegam a um acordo. É uma discordância tão forte que eles não chegam a um acordo. E, irmão, às vezes algumas discordâncias não vão ser resolvidas mesmo. É muito bom pensar, e é o que a gente tenta o tempo todo, né? Tentar seguir a paz com todos, tentar chegar em pontos de convergência, mas tem momentos que a gente não chega. E aí a forma como a gente lida com esses momentos também é muito interessante. Porque, embora eles não entrando num acordo, o texto não diz para a gente que Paulo saiu espraguejando Barnabé ou Barnabé saiu reclamando de Paulo. Só diz que cada um tomou um caminho. Cada um seguiu a sua missão, cada um seguiu a sua vida. E a gente precisa ter essa maturidade nos momentos em que a gente não chega numa concordância, nos momentos em que as nossas opiniões se dividem e assim, cada um a partir de um ponto de vista que fazia sentido. Barnabé estava errado em querer insistir mais uma vez num jovem? Não. Mas Paulo estava errado de falar assim, poxa, mas ele já errou com a gente. Na hora da missão, às vezes o bicho pega, às vezes tem açoite, às vezes tem apedrejamento, e a gente tem alguém que não está 100% convicto, é um problema. Cada um tinha a sua razão. E eles não chegam ao entendimento.
E aí a gente precisa entender, irmãos, que a igreja, a missão, a obra do Senhor, ela é feita por homens. Feita por gente de carne e osso. Que erra, que não concorda, que não se alinha, que tem cabeças diferentes, que pensa de um jeito. Para mim é muito importante que seja uma pessoa confiável. Vamos pensar, Paulo. Eu preciso olhar para o lado e quem está comigo, meu irmão, saber que o cara não vai me abandonar. Para Barnabé, talvez assim, poxa, eu preciso que de alguma forma a minha vida seja usada para abençoar pessoas, para ajudar pessoas a crescerem. Então cada um tem um jeito de ver o mundo, cada um tem um olhar. E o texto vai deixando claro isso, e a gente vai entender que essa igreja que é composta por homens, por mim e por você, portanto ela não é perfeita, às vezes a nossa humanidade vem à tona. Às vezes a nossa visão de mundo vem à tona. E a gente pode discordar e não chegar num acordo, e cada um seguir por um lado. Não é o que a gente gostaria, mas isso é vida real. E o texto mostra para a gente isso. Mas o texto também mostra para a gente que a missão não para. Então essa divergência, esse ir cada um para um lado, não gera nos dois um sentimento de birra, de briga, apontar, então não vou mais para lugar nenhum. Havia tanta convicção de missão nos dois, e é muito interessante isso, havia tanta convicção de que eles estavam no meio de uma missão nos dois, que eles discordam e cada um segue a sua missão. Porque olha o que diz aqui, ó. O resultado disso é que Paulo ele segue na missão aos gentios. Então, ele nesse momento aí diz que ele pega Silas e ele segue para a viagem que ele queria fazer. Certo? E Barnabé volta com João Marcos para Chipre. Ele era de Chipre, ou seja, Barnabé volta para casa, volta para sua família. Então, ó, a gente não entrou num acordo. Paulo, você está com essa intenção? Cara, te apoio, que Deus te abençoe lá, que a missão flua, que seja um tempo de crescimento. Pô, que Deus te abençoe. E ele fala, e eu vou voltar para minha casa com João Marcos. Então, Paulo segue numa missão de consolidar a igreja, consolidar pessoas, de falar para muita gente, e Barnabé fica com a missão de consolidar uma pessoa, João Marcos. Paulo segue numa missão mais grandiosa aos olhos humanos, e Barnabé segue na missão de uma pessoa. E não há demérito nisso, irmão. Não há demérito de missões maiores ou menores. Não é porque Paulo se tornou um grande nome e alcançou um monte de lugar, porque é interessante, é muito interessante ver o caminhar dessa história e ver que ambos dão frutos. Paulo que vai lá e consolida, que foca na igreja, no crescimento, na consolidação, na outra viagem missionária, isso gera frutos. A igreja se expande, como eu falei, há discipulado, há maior conhecimento. Mas a iniciativa de Barnabé de focar em João Marcos também rende frutos. Também rende frutos. Então ambos dão frutos a partir da decisão que tomam. E às vezes a gente se pega em situações em que a gente quer ir para um caminho. Às vezes a gente tem uma amizade, um amigo na igreja, um amigo de ministério, que num dado momento a gente tem uma visão, está olhando para um lado, ele está olhando para o outro. E irmãos, se é na paz, se é a partir de uma direção do Espírito, não há problema. A gente gostaria de que as nossas caminhadas, né, as nossas amizades ministeriais fossem para sempre. Mas quantas pessoas que eu tenho um carinho enorme, por exemplo, que hoje não estão mais nessa igreja? Elas não se tornaram meus inimigos. Eu não falei mal delas, e acho que também não devem ter falado de mim. Só chegou um momento que cada um viu que tinha um lado, ia para um outro lado, e está tudo bem. E a gente precisa ter essa maturidade de perceber que às vezes os caminhos vão seguindo, e essas pessoas, algumas eu sei que estão dando frutos onde estão. E eu, de alguma forma, estou aqui também tentando dar fruto para a glória de Deus. Então, a gente, assim, não pode fazer das nossas discordâncias ambientes de inimizade. Só porque não houve uma concordância ali, só porque cada um viu um ponto, só porque cada um quis ir numa intenção, a gente não pode achar que o outro está errado por não ver do jeito que a gente vê. A gente não pode achar que o outro é inimigo porque tomou uma decisão diferente da nossa.
Então o Evangelho vai nos capacitando a entender que, cara, a obra é de Deus. E às vezes Ele nos chama para outros lugares. Às vezes Ele chama alguém que a gente gosta muito de andar, e planta no coração dessa pessoa uma outra coisa, uma outra intenção, uma outra missão. E a gente tem que ter o coração de, às vezes, com tristeza. Não é com alegria. Quando você tem alguém que você ama muito, que você ama servir com aquela pessoa vai para um outro ambiente. Você fica triste. Eu fiquei triste com algumas pessoas que saíram, não com elas, mas com a decisão, com a partida. Cara, mas o meu carinho, o meu amor permaneceu pela história. Tanta coisa boa que a gente viveu. Então a gente precisa separar isso. A gente caminhou muito tempo numa missão, numa comunidade, num ministério, hoje às vezes não está, mas a missão geral continua, que é a missão de Cristo, a obra de Cristo, de honrar o nome de Jesus. Então a gente vê que ambos vão dar frutos, né? Porque tem um ponto importante que acontece nessa história. O mesmo Paulo que nesse texto fala assim, não quero ir com João Marcos, não quero ir e tal, e essa divergência é tão forte que ele não cede e ele segue o caminho dele. Olha o que acontece aí em 2 Timóteo 4, 11. Paulo escreve assim, só Lucas, naquele texto ali, no contexto onde ele está no fim da carreira, exatamente nesse capítulo onde ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nesse contexto aí de fim de ministério, fim de vida, ele fala isso aí, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, aquele Marcos que num momento foi o ponto de divergência de Paulo e Barnabé, e talvez Paulo não tenha acreditado no chamado dele, que ele era um cara sério, que ele era um discípulo comprometido. Lá no fim da vida do seu ministério, ele reconhece que esse cara é alguém útil. E talvez no meio desse caminho ele tenha reconhecido que errou com essa pessoa. Porque às vezes a gente erra com pessoas, gente. Às vezes a gente não gostaria, mas às vezes a gente erra com pessoas. A gente toma decisões precipitadas, a gente faz diagnósticos que não são os melhores. E a gente precisa ter essa capacidade de olhar para si, olhar para a nossa história e perceber que a gente cometeu equívocos, que a gente errou. E ter a capacidade de pedir perdão. E ter a capacidade de refazer relações com essas pessoas que em algum momento a gente decidiu se afastar, ou elas decidiram se afastar de nós. Então, Paulo reconhece que ele se torna alguém útil. E a maioria dos estudiosos dizem que esse Marcos aí foi o que escreveu o segundo evangelho. Mateus, Marcos, Lucas. Então, olha como é interessante, como eu já estava falando. A missão de Paulo dá frutos, mas a missão de Barnabé também dá frutos. Porque ele forma nessa pessoa que ele escolheu investir aquele tempo, um discípulo fiel que o próprio Paulo reconhece. Paulo, antes desse versículo, ele fala, Demas me abandonou, amando o mundo. Então, Paulo está falando de pessoas que deixaram, que não foram fiéis, e coloca João Marcos entre os fiéis, entre aqueles que permaneceram, entre aqueles que foram consolidados. Então, a gente vê aqui que aquele esforço, aquele trabalho, aquela decisão de Barnabé, ela traz frutos, e ela traz frutos por um motivo. Porque Barnabé não desistiu dele. Seria muito bom para Barnabé falar, poxa, João Marcos, eu tentei, cara. Tentei te levar, mas Paulo está irredutível, então faz o seguinte, volta para casa que eu vou seguir. Cara, a gente está no meio de uma missão, a gente já passou um monte de lugar, eu estava junto com ele, eu quero seguir nisso. Mas Barnabé fez uma escolha de não desistir dele. Não desistir de alguém que não estava pronto. Não desistir de alguém que num momento de dificuldade, de pressão, arregou, irmão. No momento de pressão, não deu conta. E a gente, muitas vezes, no meio da nossa missão, no ambiente da igreja, na vida, nas coisas que a gente faz, hoje a gente vive um ambiente, inclusive de igreja, que é um ambiente de performance, onde eu quero caminhar com quem dá resultado, onde eu quero caminhar com quem executa.
Pô, está aqui no meu ministério, eu sei que os ponta firmes são fulano, ciclano, mas e os ponta não firmes, irmão? Você deixa para trás? Não, eu sei que quem pega a mão e faz acontecer é fulano e ciclano. E os que não sabem fazer, você vai deixar eles para trás? Você não vai insistir neles? Você não vai aproveitar, já que você tem 5 pessoas que dão conta do trabalho, que fazem tudo sozinho, você e esses 5. Então, traz mais 5 para aprender com esses 5. Traz mais 5 para formar com esses 5. Nós somos uma sociedade de performance e uma sociedade que desiste de pessoas. A gente olha e fala assim, poxa, mas fulano não é tão bom, fulano não entrega o resultado. Irmãos, eu sei que se a gente vai para o ambiente do trabalho, para o ambiente corporativo, esse é o jogo. Tem meta, fulano não bate meta. Mas o que diz lá? Que entre vós não seja assim. Que nós não sejamos uma organização de bater metas, mas que nós sejamos uma família em torno de Jesus Cristo. Que a gente olhar para o lado e ver pessoas assim, poxa, fulano sempre dá mole. Então, foca o teu discipulado nele, irmão. Se já tem 5, pegando o exemplo que eu dei, que já fazem, que já sabem fazer, então esses 5 já nem precisam tanto da tua atenção. Foca naquele um que sempre vacila, que fala que vai vir e fura, que atrasa sempre. O que tu faz? Passa na casa dele e pega ele. Aí tu sabe que ele está desanimado, aí você vai lá e ora com ele. Você liga para ele durante a semana. Você insiste nele, a ponto de lá na frente você perceber que aquilo gerou frutos para a glória de Deus e que aquela pessoa, aquela uma pessoa, de repente é alguém que vai multiplicar. Às vezes a gente fica tão preocupado, irmãos, em olhar para a nossa história e ver frutos. Poxa, fiz isso, fiz aquilo, participei daquilo. Mas e se Deus te chamou para focar em uma pessoa? E talvez essa pessoa dar frutos, ou não. Ou ela focar em alguém. Irmãos, a gente precisa tirar do nosso olhar esse desejo pelo volume, pelo que é visível, pelo que as pessoas vão ver, de que caramba, fez muito, é muito importante. Porque no reino de Deus as coisas realmente importantes são invisíveis. São sementes que são lá plantadas sem ninguém ver. E às vezes, como diz, né, um semeia, outro rega, e é Deus que dá o crescimento. E se o teu chamado em Deus for só para semear? E aí procurar, qual é o teu trabalho? Não dá para ver, irmão. Está debaixo da terra. Quem procurar no terreno, cadê? O que tu fez? Que eu não estou vendo nada. Mas está cheio de semente debaixo da terra. Se esse for o chamado que o Senhor tem para você, para de se comparar com os outros. Para de olhar, mas ali já está dando fruto, irmão. Foca naquilo que Deus colocou no teu coração. Foca naquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração. O nosso trabalho não é gerar frutos. O nosso trabalho é ser fiel a Deus. Porque os frutos é coisa dele. Ele faz. Ele é a árvore. A gente é enxertado nessa videira verdadeira. E é ele que dá os frutos. Então não se preocupe com os frutos. Se preocupe em ser fiel. Se preocupe em ser fiel. Já caminhando para o final, irmãos, a gente vai ver que erros não definem a nossa história. João Marcos, que errou lá atrás, se torna alguém importante. Paulo, que talvez tenha errado com ele nesse momento, se separado de Barnabé, que era um amigo, um companheiro de missão, reconhece lá na frente que ele era uma pessoa importante. Então, erros não definem a nossa história. Às vezes a gente pode olhar e perceber que a gente é um João Marcos. A gente é alguém que vacilou com alguém. A gente é alguém que num momento em que foi exigido de nós uma resposta, a gente não deu aquela resposta. A gente fugiu, a gente vacilou. Mas o Espírito Santo de Deus continua insistindo na gente, a partir de pessoas. Esse erro não define a gente. E lá na frente essa história muda, porque Deus não nos vê a partir dos nossos erros. Ele vê lá na frente aquilo que a gente pode se tornar. O que a gente precisa fazer? Deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Deixar o Evangelho criar raiz no nosso coração. Deixar o nosso coração se render, se submeter a Deus, para que Ele faça em nós aquilo que Ele quer.
Os erros não nos definem. Por último, irmãos, o Evangelho sempre nos chama a reconciliação. Essa história de tensão, de briga por causa de João Marcos, a gente viu lá em Timóteo, esse mesmo Paulo falando, poxa, aquele cara que eu não queria do meu lado, chama ele é importante. O Evangelho nos convida sempre à reconciliação, a mais uma chance, a caminhar com pessoas que a gente não quis, a insistir em pessoas que a gente abandonou, a dar mais uma chance a pessoas que nos feriram. É difícil pra caramba, e às vezes isso acontece como, pelo menos o texto nos diz, às vezes muitos anos lá na frente, às vezes no final da nossa vida. Embora em outros episódios a gente vê, salvo engano, em Filemão, Paulo dando testemunho a respeito de João Marcos. Então essa história ela vem se desenvolvendo e a gente aprende que, olhando para o livro de Atos e olhando para a igreja e olhando para os conflitos, que foi um dos grandes temas desse capítulo, conflitos nos convidam a sair. Conflitos nos convidam a abandonar. Não é isso? Quando a gente está num ambiente bom, agradável, a gente quer ficar. Mas quando a gente está num ambiente de conflitos, de discordâncias, muitas vezes a gente é tentado a sair. Poxa, minha igreja, caramba. Pô, todo dia que eu chego lá tem um problema. Poxa, quando eu chego lá na reunião do ministério, sempre aquela mesma pessoa dá problema. E o que a gente quer fazer com isso? Fugir do problema. Quando o que Deus nos convida não é a fugir dos problemas, mas ser solução para esses problemas. Então, se a gente permanece, irmãos, mesmo nos ambientes de conflito, de divergência, onde tem treta, onde tem que tomar decisão, onde tem gente que não gosta da decisão, se a gente vive esse processo, se a gente insiste em ser igreja, isso é um negócio desafiador, a gente experimenta a obra do Espírito Santo em nós. Muita gente desiste antes e não vê o processo. Então, nessa noite, com isso eu quero terminar, meu irmão. Não desista da igreja. Não desista da comunidade. Não desista do teu ministério. Eu sei que às vezes tem treta. Eu sei que às vezes tem problema. Eu sei que às vezes são pessoas que dão o mesmo trabalho sempre. Eu sei que às vezes é desafiador, é conflituoso, mas não desista da igreja. Não desista do lugar onde o Senhor te plantou. Não desista de congregar com os santos. Porque nesses ambientes que para nós são conflituosos, desconfortáveis, o Espírito Santo está forjando algo em nós que a gente nem consegue imaginar. Diante de tudo que a gente como igreja, Batista Betânia, vivemos nos últimos anos, foi difícil pra caramba, né? Quem está aqui há mais tempo. Foi dolorido, noite de choro, dificuldade, vontade de sair várias vezes. Mas, meu irmão, Deus forjou algo em nós nesse tempo. O Senhor tem nos amadurecido nesse tempo. Aquilo que para nós trouxe dor, choro, conflito, dificuldade, Deus transformou tudo isso em crescimento, em amadurecimento. Que continue sendo assim, que as crises, as dificuldades, as tensões não tenham o poder de nos tirar da comunhão. Espírito Santo, continua amadurecendo a gente, às vezes de formas que a gente não entende, às vezes por processos que a gente não gostaria de viver, às vezes por situações que a gente fala, poxa Deus, mas por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Estava tudo bom, estava funcionando bem, as coisas estavam dando certo. Mas o Senhor queria de um outro jeito. Ajuda a gente a se submeter à Tua vontade, ao Teu jeito, e a amadurecer em confiança ao Senhor, em submissão ao Senhor. Que cada novo desafio traga consigo um crescimento que nos faça cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se coloca em pé.